Olá, pessoal! Tudo bem? Prof. Rô Lopes, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre estilística, tá? Que são as figuras de linguagem. O que são as figuras de linguagem? São aquelas que conferem aos textos, sobretudo os textos literários, né? Isso não significa que você não possa utilizar uma ou outra figura em seus textos, tá? Claro que você pode, dependendo do tipo de texto. Para quê e por quê? Para dar muito mais expressividade, trabalhar um pouquinho mais com esse conteúdo, com esses recursos, para que seu texto seja mais interessante e fique bem atraente. Então, vamos a elas. Primeiro grupo são as figuras de som, tá? Por que são figuras de som? Porque lidam com os morfemas e com os fonemas, na verdade, com fonemas, som. Quais são as figuras de som? A primeira delas é chamada aliteração. O que é uma aliteração? A aliteração é a repetição, tá, de sons consonantais, tá? Consoantes. Ó, boi bem bravo bate baixo. Tá vendo? B, B, B. Tá, ó. O B, não é isso? É uma repetição sistemática de um mesmo som consonantal. Se é consonantal, é a aliteração. Mas se for um som vocálico, você terá a assonância, tá? A assonância, essa segunda figurinha aqui, ó, a letra B, a assonância é a repetição sistemática de sons vocálicos. Aqui é consoante e aqui é vogal. Vejamos. O que o vago e incógnito desejo, né, Fernando Pessoa? O e o. Nós percebemos uma repetição da vogal O. Então, nós temos uma assonância da vogal O. Só lembrando vocês que no mesmo exemplo, no mesmo excerto, no mesmo fragmento textual, você pode ter tanto assonância quanto aliteração. Um estilo, uma figura não anula a outra. Agora entenda, tem que ser uma repetição sistemática. Não pode ser a primeira palavra, pula-se lá mais uma ou pulam-se duas e depois, ok? Aliteração, assonância. Onomatopeia. Onomatopeia é a nossa terceira figura de som. O que é uma onomatopeia? É essa tentativa de reproduzir sons, né, com o uso da língua portuguesa. Então, Plucti-Placti-Zum, a música do Raul Seixas, né? Plucti-Placti-Zum, não vai a lugar nenhum. Né? Então, nós temos esse Plucti-Placti-Zum, uma onomatopeia. Repito para vocês, essa repetição, essa tentativa muito próxima de traduzir com o uso da língua portuguesa um som. Então é o tic-tac, é o zum-zum-zum, né, que a gente fala no dia a dia. Onomatopeia. Beleza, vimos a aliteração no exemplo de Guimarães Rosa, vimos uma assonância no exemplo de Fernando Pessoa e um Plucti-Placti-Zum, né, aqui de Raul Seixas. Mas nós temos também uma outra figura de som que é chamada de paronomásia. O que é paronomásia? É a aproximação de sons. Aproximação de sons. São palavras cujos sons são muito próximos. Olha lá, conhecer as manhas e as manhãs. Conhecer as manhas e as manhãs. O sabor das massas e das maçãs. Ó, massas, maçãs, manhas, manhãs, né? Ó. Manhas, manhãs, um é mais nasalizado, ó, massas, maçãs, né? Então, ó, essa aproximação é chamada de paronomásia, né? Exemplo maravilhoso ali de Almir Sater e Renato Teixeira. Figuras de construção agora, tá? Saímos do som e vamos para a construção. E por que construção, profs? Porque diz respeito a como você organiza toda essa estrutura sintática da oração, tá? Então, vamos pensar assim.
A elipse. O que é elipse? A elipse você opta por retirar uma palavra, mas que pode ser facilmente, o quê? Recuperada. Então não é simplesmente tirar uma palavra e falar, e agora? O que havia aqui nesse contexto? Não, normalmente é um verbo. Olha lá, na sala, vírgula, muitos convidados. Nós já sabemos que essa vírgula, ela substitui o elemento que foi elíptico, que foi o verbo, no mínimo, um verbo haver, tá? Então, na sala havia muitos convidados. Então, o que é elipse? Omissão de um termo que é facilmente resgatado. Normalmente, um verbo. Como a elipse e zeugma se diferem? Enquanto a elipse, o termo, ele simplesmente não apareceu, ele já foi omitido, tá? O que nós teremos no zeugma? Zeugma, o elemento, ele apareceu, mas depois desapareceu. Entenderam? Ele apareceu e depois desapareceu. Veja, na sala havia. Fiz questão de colocar para vocês compararem. Ó, na sala havia muitos convidados. Ponto. No jardim, vírgula, poucos. No jardim havia. Então, nesse segundo momento, o verbo haver, que apareceu na primeira oração, ele desapareceu. Então, nós temos zeugma, zeugma e elipse, tá? Polissíndeto, poli, muitos, sindéticas. Polissíndeto, pessoal, é uma repetição das conjunções. Então, quando você repete as conjunções ou os elementos coordenativos, como, por exemplo, o e, se fosse uma repetição, que é mais difícil, mas vamos lá. O mas, um porém, tá? Então, polissíndeto é como se nós tivéssemos muitas sindéticas. Sindéticas, não é isso? São esses termos coordenados. Então, olha lá. E, sob as ondas ritmadas, virando aqui para vocês. E, sob as nuvens. E, os ventos. E. Então, veja como esse E, ao coordenar esses termos, ele se repete. Então, neste exemplo de Carlos Drummond de Andrade, nós temos um polissíndeto. Só lembrando que a ausência de elementos coordenativos, nós temos o assíndeto, tá? Que é o contrário de polissíndeto. Se nós tivermos várias orações ou vários termos separados por vírgula, por exemplo, e nenhum elemento coordenando ali, é o contrário. Polissíndeto, assíndeto. Terminamos? Só que não, né? Bora para mais uma parte. Ainda estamos nas figuras ali de construção. Temos a inversão ou hipérbato, tá? Tem gente que chama de síntese também. O que significa? Significa que a estrutura da oração, ela foi alterada. Quando a gente estuda análise sintática, nós vemos assim, quem é o primeiro elemento que aparece? Sujeito. Depois do sujeito, o verbo, não é? Que é sujeito e predicado. Sujeito, verbo. Se o verbo pede complemento, complemento verbal. E os termos acessórios, como, por exemplo, um adjunto adverbial. Então, o que é uma ordem direta? Se você dissesse assim, ó, minha mãe comprou frutas na feira. Tudo certinho. Quando você fala, na feira, minha mãe, frutas, comprou, o que você fez? Você desestruturou a oração no que diz respeito à sua ordem direta. Então, existe uma inversão, né? Quanto mais disse, tá? Algumas gramáticas falam que o hipérbato é uma inversão um pouco mais acentuada. Quanto mais você inverte os termos, mais próximo do hipérbato. Mas eu coloquei para você inversão ou hipérbato, que são designações as quais vocês encontrarão ao longo das provas. Então, olha lá, garruchas, há que sozinhas disparam, de Graciliano Ramos. Gente, garruchas há. Não, pera lá. É garruchas há que sozinhas. Garruchas sozinhas. Há garruchas sozinhas
que disparam. Ou há garruchas que disparam sozinhas, porque é o verbo haver, ele não tem sujeito, né? Então, ó, há garruchas, né, que disparam sozinhas. Perceberam como seria a estrutura sintática direta? Então, aqui nós temos uma inversão, temos um problema ou ainda um trabalho no que diz respeito à construção. Ainda sobre a construção, vamos falar de pleonasmo, que não é o pleonasmo vicioso, tá, gente? Pleonasmo vicioso é aquele feio do dia a dia. Descer para baixo, subir para cima, goteira no teto, hemorragia de sangue. Nossa, ele teve uma hemorragia de sangue. É claro que ele vai ter uma hemorragia de sangue, de suco que não é, né, gente? Hemorragia de sangue, tá? Então, ó, esse é um pleonasmo como figura de linguagem. Se é pleonasmo, é repetição, tá? Pleonasmo é repetição. Repetição. Olha lá, a ti trocou-te a máquina mercante, Gregório de Matos. Olha lá, a ti trocou-te. Esse a ti não é o mesmo que o te? Não é? A ti e o te? Então, nós temos aqui um pleonasmo, uma repetição, com o intuito de enfatizar, com o intuito de justamente chamar a atenção do leitor. Certo? Próxima figura, anáfora. O que é uma anáfora, profs? Olha só. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, né? Chico Buarque, de Holanda. A anáfora é a repetição da mesma estrutura no início dos versos. Olha, 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 tá? Então aqui, ó, nós temos uma anáfora, essa repetição. Então você olha o texto e você vai perceber que aquela estrutura, ela se repete, tá? Então isso é uma anáfora. Antítese, só que a antítese já é uma figura de pensamento. Por que pensamento? Porque nós temos que raciocinar o exemplo, por isso figura de pensamento, tá? Antítese, antítese diz respeito àquelas expressões cujos sentidos são contrários, tá? Contrários, vou anotar aqui para vocês, contrários. Não coloquei nenhum exemplo para que nós pudéssemos falar aqui, ó, conversarmos juntos. Então, noite, dia, anjo, demônio, que mais? Claro e escuro, né? Bem e o mal. Então, quando você encontra em uma construção palavras que se contradizem, palavras cujos sentidos sejam contrários, nós teremos uma antítese. É o que nós chamamos de ideias antitéticas, tá bom? Bora aqui para esse lado? Ainda sobre as figuras, tá? De pensamento, vamos pensar na ironia. Gente, o que é ironia? A ironia é quando você diz algo, mas na verdade você quer dizer outra coisa, né? Ironia é muito utilizado em artigos de opinião. Por isso que eu disse lá no início dessa aula que muitas figuras ficam só para a literatura mesmo. Agora, muitas das figuras também podem ser aproveitadas para alguns gêneros e tipologias textuais. A ironia, né? Parabéns! Né? A mãe falando para o filho, parabéns, meu filho, você só conseguiu reprovar em todas as matérias. Será que essa mãe realmente está feliz? Realmente se parabéns é de coração? Só que não, né, gente? Lógico que não. Então, existe aí uma ironia. Qual é a outra figura? Eufemismo. O que é eufemismo? É essa figura que busca amenizar, suavizar uma informação. Você fala, mas fala de uma forma suave, né? Então, eu coloquei o exemplo, né? Você está faltando com a verdade comigo. O que você está chamando a pessoa do quê? De mentiroso. Então, no lugar de dizer você é um mentiroso, você está faltando com a verdade. Não é isso? Você é burro, que é feio falar isso para os outros. Né? Você é burro. Olha, você é uma pessoa desprovida de inteligência. Gente, fica coisa até meio que bonita, mas você continua ofendendo o outro. Só que você foi eufêmico, você foi eufêmica. Você amenizou essa informação. Hipérbole, adoro a hipérbole. Aqui, ó.
Deixa eu mostrar para vocês aqui do ladinho, hipérbole. Senão eu fico à frente, né? Hipérbole, gente, é um exagero. Tem gente que é hiperbólico o tempo inteiro. Adolescente, filho, chega em casa. Mãe, tô morrendo de fome. Morrendo de fome. Véi, na boa, você não está morrendo de fome, né? Então é o exagero. Já disse isso a você 1 milhão de vezes. Com certeza você não disse 1 milhão de vezes. Pode ter dito aí muitas vezes, mas 1 milhão não. Tá? Então, exagero. Prosopopeia ou personificação. Prosopopeia ou personificação é aquela figura em que você confere a seres inanimados características que são humanas, tá? E a lua pedia o quê? Um brilho de aluguel. Gente, lua não pede nada. Vocês já viram lua pedir alguma coisa? Não, pessoas pedem, lua não pede. Então, se você dissesse assim, por exemplo, e o gato olhava para mim, né, quase que desvendando os meus pensamentos. Pessoal, acontece muito nas fábulas, tá? Nas fábulas. Na fábula os animais não têm vida, tá? Então, nas fábulas nós temos muito a prosopopeia ou personificação. Ai, ai, é claro que eu não terminei, tá bom? Então agora a gente vai para o início lá do quadro e eu quero anotar para vocês ainda algumas figuras, que são as figuras de palavras, né? Como não couberam todas ali, eu deixei para anotar e conversarmos juntos nessa parte do quadro, tá bom? Então vamos falar sobre as figuras agora de palavras. Figuras de palavras. Quais são as outras figuras de palavras sobre as quais precisamos conversar e que caem aí nos vestibulares? Vamos falar da primeira aqui, ó, a metáfora, tá bom? A metáfora. O que é uma metáfora? A metáfora, gente, é um tipo de comparação, tá? É um tipo de comparação. Como assim? Se você diz assim, nossa, ela é uma flor de pessoa. Ó, ela é uma flor de pessoa. Quando você diz assim, ela é uma flor de pessoa, você está dizendo, olha, ela é uma pessoa muito, muito linda. Porque uma flor é o que, gente? Flor, ela traz o quê? Perfume. Uma flor, ela traz beleza, ela traz delicadeza. Não é isso? Então você fez o quê? Uma metáfora. Agora, se por um acaso você somar a essa metáfora um elemento de comparação, então deixa de ser metáfora e, é claro, passa a ser uma comparação. Isso é fato. A comparação. O que é a comparação, profs? Se você dissesse assim, ó, ela é como, até aumentei, ela é como uma flor. Então, nós deixamos a metáfora de lado e passamos a ter uma comparação, certo? Ó, nossa, você é uma pedra no meu sapato. Metáfora. Significa que você me dá problema, né, gente? Agora, você é tal qual uma pedra no meu sapato. Saiu da metáfora e foi para a comparação. Já entenderam? Vamos para mais uma figura. Vamos para a sinestesia. Sinestesia, sinestese, queridos. Na sinestesia ou sinestese, nós lidamos com os órgãos dos sentidos, tá? Sinestese. Então, nós temos, por exemplo, visão, né? Visão. O que mais? Audição, olfato, paladar e tato. Em algumas construções literárias, quando você envolve pelo menos 2 órgãos do sentido, não pode ser um. Tem que ser pelo menos 2 órgãos do sentido. Então, olfato, paladar, pode ser a visão e o olfato. Agora, no mínimo 2. Então, se eu dissesse assim, ó, um grito
áspero cortou a noite. Pessoal, um grito áspero cortou a noite. Dá uma olhada nisso. Um grito áspero. Grito áspero. Vocês entenderam? Então, o que eu tenho? Eu tenho o áspero, que é o tato. Eu percebo essa aspereza pelo tato. E o grito pela audição. Então, eu tenho aqui sinestesia? Eu tenho sinestesia. Porque eu tenho 2 órgãos do sentido, não é isso? Envolvidos nesse excerto. Vamos para a próxima figura? Vamos para a metonímia. Gente, a metonímia. Metonímia é aquela figura de linguagem que dá um tiquinho mais de trabalho para os alunos. Não é isso? Por quê? Porque a metonímia é aquela figura que é um tipo de comparação em que você usa um elemento no lugar do outro, mas que existe entre eles uma relação de contiguidade. Como assim? É quando eu substituo o quê? O todo pela parte. Por exemplo, nossa, meu pai, ele tem 10 cabeças de gado. O todo pela parte. Não, é a parte pelo todo. Então, quando diz meu pai tem 10 cabeças, literalmente o seu pai tem 10 cabeças, são 10 cabeças lá? Que horror! Não, né? Usa-se a palavra cabeças para especificar o todo. Quer dizer, meu pai tem 10 vacas, 10 bois, mas se fala 10 cabeças. Entenderam? Então, é a parte pelo todo. Meu coração não aprendeu nada sobre a vida ainda. Meu coração, a parte pelo todo, não é o coração que não aprendeu, sou eu quem não aprendeu. Né? Mais uma metonímia, em que a gente substitui o quê? O continente pelo conteúdo? Não, é o conteúdo pelo continente. Você fala, gente, ontem eu estava morrendo de fome, eu comi 3 pratos de macarronada. Você comeu a macarronada ou você comeu os pratos? Professora, eu comi a macarronada. Claro! Mas a gente fala 3 pratos, eu comi 3 pratos. Você está substituindo o que tem dentro por aquilo que contém, tá? Que é o continente. Isso é metonímia. Mais uma metonímia. Nossa, né? Aqui na sala do saber nós temos os nossos rapazes barbudos, né? De vez em quando falam, preciso comprar gilete, né? Preciso comprar gilete, não é isso? Gente, gilete é marca, né? Preciso comprar Presto Barba. Gente, é marca. Você substitui o produto pela marca. Não, você precisa comprar lâmina de barbear, não é isso? Mas a gente fala marca, igual Bombril, preciso comprar Bombril. Não, gente, Bombril é marca. Então, tudo isso que eu acabei de falar para vocês são exemplos de metonímia, tá? E para terminarmos essa figura, vamos falar da catacrese. Não posso esquecer da catacrese, gente. Catacrese, tá bom? Catacrese, aqui ó, ela, catacrese. Então, metonímia você já entendeu, vários exemplos. Catacrese. Catacrese, gosto muito, utilizo muitas, e você também. Não dá para viver sem a catacrese. Catacrese são aquelas expressões que se tornaram populares, tá? No dia a dia. É quase que, como que eu diria para vocês? São os jargões, são os adágios, mas muito mais do que isso são expressões. Expressões que já ganharam a fala popular e que, pronto, tá? Já foram incorporadas no dia a dia. E como ao não sabermos utilizar outras expressões, elas se tornaram unanimidade entre o povo. Exemplo, barriga da perna. Você já usou barriga da perna? Se não usou barriga da perna, já usou uma batata da perna. Gente, estou com uma dor na batata da minha perna. Você já usou peito do pé? Gente, nossa, aquilo caiu no peito do meu pé. Não? Ah, mas já usou com certeza asa da xícara, bico do bule,
perna do sofá, perna da mesa, braço da cadeira, dente de alho. Foi ou não foi? Confessa. Já, eu também já, todo mundo já. Beleza, amores. Terminamos então a nossa aula intitulada Figuras de Linguagem.